Meninas, meninos, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui, agora um assunto novo. Vamos falar aqui de substâncias puras e misturas. Tá legal? Então, a gente, antes de falar de substâncias puras e misturas, vamos lembrar o seguinte. Tudo que existe na natureza é formado por matéria. Matéria é aquilo que tem massa e tem volume. E a matéria, ela pode se apresentar para a gente em coisas muito grandes, né? Um corpo, um carro, um caminhão, um navio, mas ela também pode se apresentar para a gente em partículas muito pequenas, que são moléculas, que são átomos. Então, átomo é a menor parte da matéria. Quando átomos se juntam, aí formam moléculas, tá? E aí a gente vai ver agora a arrumação desses átomos que pode formar, então, as substâncias, sejam elas substâncias puras, sejam elas misturas. Então, vamos lá. A gente diz que uma substância é pura quando ela é formada por um tipo só de molécula. Só que essa molécula, o que é molécula? É um conjunto de átomos. Então, essa molécula, ela pode ter um tipo só de átomo, ou ela pode ter mais de um tipo de átomo. Então, a substância ela é pura quando naquele local, naquele recipiente, por exemplo, só tem um tipo de molécula. Por exemplo, H2O. H2O é a molécula da água. Então, se eu tenho um recipiente onde só existem moléculas de H2O, eu tenho uma substância pura. Agora, a molécula H2O, ela é formada por diferentes tipos de átomos. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Outra possibilidade, eu tenho um recipiente onde só tem moléculas de O2. O2 é a molécula do gás oxigênio. Então, quer dizer, eu tenho um recipiente onde tem uma substância pura, que é o gás oxigênio, mas que é formado somente por átomos de oxigênio. Bom, exemplos a gente pode ver assim. Esse quadrado, onde tem essas bolinhas marrons agarradas, representa um tipo de substância pura, porque ali só tem um tipo de molécula. E você repara que essa molécula ela é formada por 2 componentes iguais. No outro quadrado, você tem 2 bolinhas marrons ligadas a uma bolinha grande, maior, amarela. Então, esse quadrado também representa substância pura, só que essa substância, essas moléculas, elas têm diferentes tipos de átomos. Então, a gente pode dar um exemplo assim. Esse quadrado que só tem essas 2 bolinhas marrons agarradas uma à outra, né? Várias bolinhas ligadas de 2 em 2, agarradas uma à outra. A gente pode, por exemplo, dizer que essas moléculas representam o gás oxigênio. São 2 átomos de oxigênio ligados entre si. E o outro quadrado, a gente pode dizer que representa o gás carbônico. Então, a bolinha amarela seria o átomo de carbono e as bolinhas marrons seriam átomos de oxigênio. O gás carbônico é a molécula formada por um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio, né, o CO2. Bom, a gente tem também outra maneira de representar. Então, a substância pura simples. O que é uma substância pura simples? É aquela formada por um tipo só de átomo. Não tem outro tipo de átomo. Aí tem, no exemplo, o gás hélio. Hélio é um gás que está presente na atmosfera. E esse gás ele é formado por um átomo do elemento químico hélio. Então, se eu tenho um recipiente cheio somente do gás hélio,
eu vou ter dentro do recipiente vários átomos desse gás hélio. O gás oxigênio, né, o O2, está ali. Nesse caso, eles só trocaram a cor, mas isso não é relevante. Então, ali, o gás oxigênio. A gente tem os átomos de oxigênio ligados entre si para formar a molécula do gás oxigênio. O gás ozônio, ali é a mesma coisa, são 3 átomos de oxigênio. O fósforo, são 4 átomos de fósforo, formando a substância fósforo. Então, a substância é classificada como pura e simples quando só tem um tipo de átomo na sua composição. E a substância pura composta. Então, você tem aí os retângulos, né, todos esses retângulos, e lá no primeiro, gás clorídrico, água, no segundo, gás amônia, gás carbônico, ácido nítrico, são todas substâncias puras, porque dentro de cada retângulo você só tem um tipo de substância, né? Tanto no primeiro como no segundo, terceiro, quarto e quinto, você só tem um tipo de molécula, mas você também repara que cada uma dessas moléculas é formado por diferentes tipos de átomos. Então, no primeiro, tem átomos de hidrogênio e de cloro ligados entre si. No segundo, a água, nossa velha conhecida, tem átomos de hidrogênio ligado a um de oxigênio. A amônia, um de nitrogênio ligado a 3 de hidrogênio. O gás carbônico, um de carbono ligado a 2 oxigênios. E o ácido nítrico, aí você tem nitrogênio, você tem hidrogênio, você tem oxigênio. Todos eles ligados entre si. Uma mistura. Uma mistura diferente de uma substância pura, a gente observa que em algum local, em algum recipiente, você reúne diferentes substâncias. Então, a gente tem ali, exemplo, né? A água, você tem um copo, aí dentro desse copo você bota água e você bota sal. Então, o que você tem dentro desse copo? Você tem dentro desse copo água e sal. Então, essa reunião de água e sal, a gente chama de uma mistura. Num outro copo, você bota água, você bota óleo. Então, você dentro desse recipiente também tem 2 substâncias reunidas no mesmo local. Aí você também tem um outro tipo de mistura. Mas a gente consegue reparar também o seguinte: quando você mistura água e sal, pega a água, bota no copo, pega a sal, bota no copo e mexe. Então você vai perceber que sal e água se misturam totalmente. Você não consegue ver separadamente o sal e a água. Então, nesse caso, a gente tem um único aspecto que a gente classifica como mistura homogênea. No caso da água e do óleo, quando você coloca no mesmo recipiente, você vai conseguir visualizar separadamente a água e o óleo. Então, nesse caso, você tem uma mistura onde você consegue visualizar as 2 partes dessa mistura. Então, você tem, nesse caso, uma mistura heterogênea. Aqui, mais alguns exemplos. Ó. Você pega um copo com água, pega um pouco de açúcar, coloca esse açúcar dentro do copo, reunido com a água, mistura. E quando você olhar, você não vai ver separadamente a água e o açúcar. Você vê uma coisa só. Então, você tem aí uma mistura com um único aspecto, você tem uma mistura homogênea. Água e sal. Né? O exemplo anterior, que é bem parecido, a visualização é bem parecida. Você tem um copo com água, você pega um pouco de sal, coloca o sal dentro da água, mistura, e quando você olha, você também vai visualizar uma coisa só. Também a gente vai classificar como uma mistura homogênea. A mistura heterogênea. Aí olha o exemplo. Você pega dentro do recipiente, coloca água, coloca óleo. Você vai olhar depois esse recipiente, repara que é um recipiente transparente para a gente poder ver, todos são transparentes, e aí você vai perceber a água fica na parte de baixo, o óleo fica na parte de cima. Então, nesse caso,
a gente observa a formação de uma mistura heterogênea. Outro tipo de mistura heterogênea. Você pega dentro de um mesmo recipiente, coloca areia, coloca água, coloca óleo. Então, o que você vai perceber? A areia fica na parte de baixo, a água fica na parte do meio, o óleo fica na parte de cima. Então, você também tem uma mistura heterogênea. Óleo, água e areia não se misturam totalmente para que a gente possa ver uma coisa só, ou mais de uma, tá? A gente vai conseguir visualizar as três. A gente sempre consegue visualizar as três partes dessa mistura heterogênea. Outro exemplo, só que aqui está um pouquinho misturado, né? Uma parte, a gente observa água e sal reunidos, a areia na parte inferior e o óleo na parte superior. Então, a gente também, nesse caso, tem uma mistura heterogênea. A diferença é a seguinte. Nessa mistura heterogênea, a gente visualiza três partes, a areia, a água e o óleo. E a gente tem três componentes, areia, água e óleo. Nesse caso aqui, a gente visualiza três partes, areia, água junto com sal e óleo. Só que são quatro componentes, a areia, a água, o sal e o óleo. Então, a diferença é que, nesse caso, a mistura tem três partes e três componentes. Nesse caso, a mistura tem três partes visíveis, porém tem quatro componentes. Bom, como vocês já sabem, vou colocar no mural de vocês exercícios para vocês fazerem. Espero receber as respostas de vocês. Vocês podem mandar pelo próprio mural. Coloquem lá no mural. Pode tirar uma foto do caderno, uma foto do livro, das respostas, e mandem para mim o gabarito. Eu espero um pouquinho, né, espero alguns dias e coloco para vocês, para dar tempo até de vocês fazerem e depois conferirem as respostas. As dúvidas, vocês já sabem também, vocês tiram pelo próprio mural. Vocês vão lá no comentários e aí colocam as dúvidas para a gente. Tá? Espero que todos estejam bem, todo mundo cuidando uns dos outros, cuidando da família. Não saiam de casa, não pode sair de casa, só numa necessidade extrema realmente. E daqui a pouco, ainda vai demorar mais alguns dias, mas daqui a pouquinho estamos todos de volta